Fala pessoal, eu sou Ilmar Muniz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento, com olhar crítico, pitacos jurídicos e bom humor. E nós estamos num projeto de falar sobre direito, de conteúdo jurídico, de uma forma mais simples, de uma forma mais abrangente, que você possa ter como atuação no seu dia a dia, se você não é advogado, se você não é da área do direito. E também nós estamos passando algumas experiências para você que está iniciando no curso de direito ou já é advogado e pretende mudar de área, com conteúdo que você possa utilizar no seu dia a dia. E nesse projeto nós estamos falando bastante agora, nesse primeiro momento, de direito penal. E na última aula, no último vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre prisão em flagrante, o início do inquérito policial para uma prisão em flagrante. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar do início do inquérito policial por meio de uma portaria. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais do Instagram e do Facebook Ilmar Muniz. E se você quiser um checklist, conteúdo diário sobre direito, faça parte do nosso grupo do Telegram. Lá no Telegram nós falamos bastante sobre direito, com um checklist, com conteúdo escrito, para que você possa ter material para atuar no seu dia a dia. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a atuação na hora de você pegar um cliente ou de você tiver que ir na delegacia prestar um depoimento, se o inquérito iniciar por uma portaria. Talvez você não saiba o que seja uma portaria ou como vai começar uma portaria. Nem todo mundo que vai assistir esse vídeo é da área do direito, então precisa entender um pouco mais sobre isso. Para que se inicie um inquérito policial, resumidamente é preciso duas situações. Ou um crime estabelecido, um flagrante delito, inicia com a prisão de alguém, e com isso se tem lá uma iniciativa policial para que possa iniciar a averiguação do suspeito, né? Então da autoria e também do fato delituoso, do fato criminoso, ou então alguma denúncia ou alguma suspeita a requerimento de alguém ou de alguma autoridade para a Polícia Civil, né, ou a Polícia Federal, para que passe a investigar determinado ato, se aconteceu o crime e se aconteceu o crime, quem cometeu. Quando isso ocorre, quando a própria autoridade policial, por iniciativa própria, ou então por meio de denúncia, ou a requerimento, tanto do Ministério Público, quanto do juiz, como de qualquer outra autoridade, esse início do inquérito policial se dá por meio de uma portaria. A nomenclatura é essa, mas para vocês possam entender, é uma requisição. Abre uma requisição dizendo, passe a investigar tal fato criminoso para averiguar quem cometeu e se cometeu realmente o crime. Então basicamente isso é a portaria. E quando um procedimento se inicia por uma portaria ou por um boletim de ocorrência, ele é um pouquinho diferente os atos, a atuação do advogado, né, e da colega advogada no inquérito. Qual que é a atuação diferente? No flagrante você é sempre acionado por alguém, né, por um familiar ou até mesmo a pessoa que está detida, para que você corra da delegacia para começar os procedimentos de flagrante delito. Já na portaria, por sua vez, o procedimento se inicia com um pedido de investigação. E com esse pedido de investigação que você vai ter a notificação das pessoas a serem averiguadas para que ela possa prestar os esclarecimentos, inicie as averiguações do que aconteceu. Então na portaria, em regra, a polícia, desconfiando, né, ou tendo alguém como principal suspeito de determinado crime, vai notificar essa pessoa, vai lá levar uma cartinha para que ela possa comparecer na delegacia e prestar os devidos esclarecimentos. Tá? Então a portaria se inicia assim. Tem lá uma requisição, abre-se um procedimento de investigação e aí começa então a ir atrás das pessoas. Só que aí a atuação do advogado começa a partir do momento que alguém é intimado, que alguém é requisitado para que seja ouvido na delegacia. Então você, como advogado, foi contratado por um cliente que recebeu uma cartinha na casa dele, comparecer na delegacia tal dia e tal hora para prestar esclarecimentos. Você, como advogado, aí já vem a primeira dica, a primeira informação de conteúdo, a primeira informação de técnica jurídica para que você possa atuar de uma forma majestosa pro seu cliente e que possa auxiliá-lo de fato a ter uma boa atuação. Primeira situação que você vai ter assim que você é requisitado pelo cliente, que ele recebe essa cartinha, o primeiro ato que você deve fazer é comparecer na delegacia antes do cliente ser ouvido. Então se o seu cliente te procurou, que ele vai ser ouvido daqui a 5, 6, 10 dias, ache dentro da sua agenda um momento para que você possa ir até a delegacia,
antes do seu cliente ser ouvido, para que você possa ter acesso a um inquérito, né? Ou então ali os instrumentos policiais que estão sendo iniciados, para que você possa entender do que se trata. Então você vai até a delegacia e fala: olha, meu cliente foi intimado para prestar esclarecimentos tal dia, eu sou advogado dele e gostaria de dar uma olhada no inquérito, ou então nas informações que já constam aqui da portaria. A polícia sempre vai te dar esse acesso. Muito difícil eles neguem esse acesso para você, tá? Muito difícil. Mas aí já vem outra dica: se negarem esse acesso para você, você tem que ter em mente lá o que diz o Estatuto da Advocacia, né, no artigo 7º, as prerrogativas do advogado, que tem direito de ter acesso a todas as peças formais já colocadas no inquérito, para que você possa ter ciência do que se trata, tá? Então todas as peças formais são obrigatórias que você tenha esse acesso. Você teve acesso lá então a essa informação, né? O policial, o escrivão, o investigador, deixa você ter acesso a isso. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar nota, você vai anotar as situações mais importantes, ou até tirar cópia se for permitido, for fácil de fazer isso lá, ou foto, para que o seu cliente tenha informações suficientes do que se trata essa portaria, do que se trata esse inquérito, para que você possa então atuar. Então vamos lá, você chegou na delegacia, pediu o inquérito para dar uma lida, você começou a ler o inquérito, começou a ver o inquérito, e lá percebeu que determinado fato criminoso aconteceu tal dia, tal hora, né, o suposto fato criminoso, e que o suspeito que cometeu o crime tinha essas características. Você vai anotar tudo isso para que você possa voltar ao seu cliente, conversar com o seu cliente, explicar para ele do que se tratou. Você deve chegar até ele e explicar para ele do que se trata de fato. Olha, esse inquérito, essa portaria, essa iniciação criminal tem como objetivo averiguar aqui uma fraude tributária, tem aqui para averiguar o crime de furto de equipamentos na empresa que o senhor trabalha. Então eles estão averiguando quem cometeu e o senhor é um dos suspeitos teoricamente. Então tal dia e tal hora aconteceu esse fato criminoso. Aí o seu cliente pode ter tempo hábil de pensar e lembrar do que aconteceu, se ele estava no local, se ele não estava no local, aonde ele estava, se ele estava na casa de alguém, se você possa pegar provas disso, câmeras, ou seja, essa informação que você tem que antes retirar serve para dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é para que você tenha no mínimo de informações para que você e o seu cliente baseiem quais serão as informações que vocês irão prestar. E depois você evita o risco de chegar na delegacia e já ter um mandado de prisão contra o seu cliente e você não ter tempo hábil, né, de verificar do que se trata. Seu cliente vai acabar sendo preso se tiver mandado de prisão. E você vai ter que correr atrás de um habeas corpus, de uma revogação. Isso pode levar alguns dias e seu cliente vai ficar preso alguns dias porque você não tomou a cautela de ver antecipadamente do que se tratava, tá? Então isso é importante que você tome sempre esse cuidado. Então você foi lá, você viu perfeitamente do que se tratava, conversou com o seu cliente e fala: não, tal dia, tal hora eu estava em outro local, não estava lá, nem na empresa estava, eu estava de férias, eu estava numa viagem, eu tenho como comprovar aqui com o pacote de viagem que eu fiz, não sei. Ele vai te dar as informações do que vai se tratar. Com isso, você também já tem que ter em mente uma outra situação. Nessa fase da questão, né, da persecução criminal, nessa fase do inquérito, todos os doutrinadores explicam, você estudou na faculdade, você está estudando na faculdade isso, que o inquérito ele é inquisitório, ele é pouco desenvolvido para ampla defesa. O inquérito ele tem uma base inquisitória de apuração, então não tem lá a ampla defesa como nós temos num processo penal. Mas grande parte da doutrina, muito bem colocado também pelos tribunais, que mesmo você tendo uma mitigação da ampla defesa, você ainda tem o direito de ampla defesa. A ampla defesa nesse caso é mitigada, você tem alguns atos que você pode realizar dentro do inquérito para poder buscar a verdade real dos fatos. E com isso, o que eu estou dizendo para vocês possam entender? Você e seu cliente sabem muito bem que tal dia e tal hora ele não estava naquele local que aconteceu o crime, ele estava em outro. E naquele outro local é no shopping, por exemplo, no horário determinado pela investigação policial. Significa que as câmeras do shopping têm totalmente como ser buscadas para provar isso. Tá? Então o que você vai fazer? No próprio dia que for ser o esclarecimento do seu cliente, você pode realizar requerimentos. Você pode requerer ao delegado para que ele faça buscas ou que ele faça diligências para que possa provar que seu cliente não estava naquele local, naquele horário, por meio de provas
documentais, como por exemplo você requerer a juntada do passaporte do seu cliente que consta que ele saiu do país tal data, ou então uma câmera, ou então requerer que seja a oitiva de uma testemunha que viu os fatos ou que sabe onde o seu cliente estava naquele momento. Isso é fundamental que você tenha ideia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Já acompanhei inquéritos que o delegado se nega, né? Ah não, doutor, eu não vou ouvir testemunha, não vou ouvir tal pessoa. E você depois pode promover até um pedido jurídico junto ao juízo para que ele force o delegado a ouvir, a acompanhar uma determinada testemunha, um determinado ato. Porque no direito penal o mais importante é a busca da verdade. Saber realmente quem fez ou deixou de fazer determinado crime, justamente para que você não tenha a colocação de um inocente atrás das grades, ou então que um inocente responda por um procedimento criminal. Então, se você tem como provar que seu cliente não estava naquele lugar e nem fazer parte do inquérito ele devia estar fazendo, por meio de uma prova, por meio de uma testemunha, e o delegado se negar de ouvir essa testemunha, né, o que você pode fazer é já requerer ao juízo, que deve ser o presidente, né, do caso em si, porque vai ser nomeado um juízo competente para acompanhar, bem como o Ministério Público. Você pode fazer os requerimentos para que o delegado seja obrigado a ouvir. Mas na grande regra, os delegados, claro, querendo buscar a verdade dos fatos, vai sim ouvir, vai ouvir uma testemunha, vai fazer requisição de câmeras de um local onde você indique que seu cliente estava naquele momento. Então tudo isso é fácil de ser realizado, tá? Então você foi lá, você foi ouvir seu cliente e você também fez os requerimentos necessários. Uma outra coisa muito importante que você deve ter em mente é o seguinte: o seu cliente, ele sempre vai dizer para você que ele está extremamente seguro do que ele vai falar na frente do delegado, na frente do escrivão, na frente do policial federal. Ele sempre te demonstra antes do ato que ele está muito seguro, que ele vai conseguir falar com muita facilidade, né? Ele bate no peito que vai conseguir descrever, falar. Só que quando chega na hora, as perguntas realizadas pelo escrivão ou pelo delegado começam a ser capciosas, começam a ser perguntas indutivas, começam a colocar seu cliente numa situação desconfortável. O que você deve auxiliar nesse momento? Você deve intervir. Se as perguntas começarem a ser capciosas, ou se você vê que seu cliente está extremamente nervoso, não está conseguindo colaborar para não se prejudicar, você pode pedir para parar o ato da oitiva do seu cliente e informar que ele vai permanecer calado. Eu vou ser muito sincero a vocês com a experiência que eu tenho. Em regra, quando você faz isso, né, você pede, olha, devido à situação, eu quero que o cliente permaneça em silêncio, e vai usar o direito constitucional de permanecer em silêncio as perguntas feitas aqui pela autoridade policial. A autoridade policial nesse momento, né, o delegado, o investigador, o escrivão, vai ficar falando, mas então seu cliente está formando culpa, doutor, tá? Que ele não falar, ele não se defender, ele está fazendo culpa. E isso pesa muito em quem não é da área do direito. O seu cliente ele vai se sentir com medo dessa frase, né? Essa frase vai ter um efeito para ele e às vezes ele vai ficar meio complicado com isso, ele vai ficar com um pouco de medo. Explique isso ao seu cliente antes de vocês entrarem no depoimento, que isso é muito comum e o silêncio dele não implica em confissão, não implica em prejuízo, não implica em ser revertido como se verdade o fosse, tá? Então assim, se você vê que o depoimento do seu cliente não será favorável a ele naquele momento, se você vê que o depoimento do seu cliente está sendo com perguntas capciosas, que seu cliente está sendo constrangido a responder coisas que podem prejudicá-lo, o primeiro momento que você deve fazer é pedir para que ele permaneça em silêncio e que conste na ata que ele não vai mais responder pergunta alguma, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque depois, quando for em juízo, se tiver que ir para juízo numa situação de processo, o seu cliente vai estar mais calmo para responder para o magistrado. E nesse momento que ele vai responder para um juiz, você terá todos os direitos legais da ampla defesa. E com isso o seu cliente vai estar muito mais bem revestido de informações, de conteúdo, de material probatório, para que você possa tornar aquele ato muito mais competente, tá? Então não se preocupe em dizer isso na frente do delegado, escrivão, que seu cliente vai permanecer em silêncio. Eles vão fazer caras e bocas, tem escrivão que fala, mas seu cliente vai se prejudicar, tem delegado que fala, isso é confissão, pressionando o seu cliente. Mas você tem que demonstrar um grande conhecimento para o seu cliente para mostrar para ele que essa fala do delegado, esse constrangimento que o delegado quer causar,
é meramente a atuação dele, que não terá nenhum efeito jurídico real, tá? Então peça para ficar em silêncio e deixe ele responder no momento que for adequado. Isso é muito importante. Terminada a oitiva do seu cliente conseguiu depor muito bem, a fala dele foi muito concisa, muito firme, conseguiu provar a verdade, você fez os requerimentos necessários, o delegado vai ter o papel, após formado toda essa informação probatória, inclusive o depoimento do seu cliente, ele vai fazer um relatório final, dando pelo indiciamento ou não, tá? Ou continuando o inquérito, tirando o seu cliente desse inquérito, porque vai continuar a averiguação contra um outro terceiro. O que é interessante você ter em mente? Existem alguns mecanismos jurídicos que, se caso essa investigação continuar com o seu cliente ainda como réu, você pode pedir um exemplo pelo trancamento do inquérito policial. Porque um procedimento criminal, mesmo investigatório, ele causa constrangimento a quem não tem culpa nenhuma. Se seu cliente está sendo perseguido, né, pela Inquisição policial, de perguntar, de questionar, ele tem toda hora ficar na delegacia, se defender de uma coisa que você conseguiu já demonstrar, provar que ele não tem qualquer relação e o procedimento ainda continua contra ele, é um exato momento que você tem que ter conhecimento jurídico de promover as peças necessárias para o trancamento do inquérito policial no que corresponde ao seu cliente, tá? Então os mecanismos jurídicos a partir dessa observação. Então na portaria tem essa facilidade que você tem um pouco mais de tempo para pensar, para relacionar e para fazer as coisas, principalmente de juntada de peças necessárias para tirar o seu cliente desse tipo de investigação, tá? Então você foi lá, seu cliente fez o depoimento, você viu inquéritos, atuaram muito bem, o delegado teria a obrigação de fazer o relatório final, né, ou pelo menos o relatório parcial contra seu cliente, de retirar ele do inquérito, informando para o juiz, olha, esse fulano aqui demonstrou claramente que não tem nada a ver com essa situação, retire-se ele. Mas se ele não fizer e continuar perseguindo o seu cliente pela investigação, e você ter a plena certeza que isso não é legal, que isso é um constrangimento, você pode promover as peças necessárias do direito para que você possa retirar o seu cliente dessa situação, tá? Então essa atuação na delegacia, por meio de portaria, ela é muito importante você ter bastante conhecimento jurídico do direito penal e também do processo penal, para que você possa entender os momentos adequados para que você possa fazer as requisições necessárias. Então dá sempre uma lidinha, ficar sempre bem informado o que diz o CPP e o Código Penal, e também se você atuar em algumas áreas específicas do direito penal, como direito tributário, como direito empresarial, também dê uma lida nas leis extravagantes nesse sentido, tá? Hoje nós vamos nos resumir a isso, fechamos todo o pacote relacionado ao inquérito, começado pelo flagrante, agora terminando também pela portaria, para fazer essa aula sobre inquérito policial, tá? As próximas aulas, os próximos vídeos será sobre temas jurídicos e temas diversos para tirar dúvida de quem não é do direito, como direito previdenciário, direito do trabalho. Nós vamos fazer vários vídeos para que possa te auxiliar nisso. Valeu, galera? Então curta a nossa página, siga, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like, comenta aqui para a gente entender se está indo no caminho que você quer sobre aulas e conteúdo jurídico. Até a próxima!